Um feliz domingo para você. Bom dia, bom dia. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada por mais um momento em que nós estamos aqui, em que podemos falar da tua palavra, compartilhar a tua palavra, Senhor. Que a minha voz, aonde elas esteja chegando, que a tua palavra alcance esse coração, conforte essa vida, traga resposta, traga direção, que a tua presença ela transforme a cada um dos que estão me ouvindo hoje, Senhor, é o que eu desejo neste dia. Eu quero compartilhar com você hoje sobre as pequenas coisas não são desprezíveis. Zacarias capítulo 4, verso 10 diz assim: Quem despreza o dia das coisas pequenas? O mundo ama o espetacular. Deus já provou que ele é certamente capaz de fazer o extraordinário, mas frequentemente escolhe trabalhar por meio do comum e do aparentemente insignificante. Desta maneira, ele demonstra o seu amor e o seu poder. Ao longo da história, a resposta de Deus a tempos críticos foi enviar um bebê, Isaque, Moisés, Samuel, João Batista e Jesus. Foram todos nascidos como resposta a um tempo de necessidade. Quando Deus libertou os israelitas da opressão midianita, ele usou intencionalmente um exército de apenas 300 homens para derrotar um exército maior. Quando Jesus selecionou seus primeiros discípulos, ele poderia ter alistado uma multidão para segui-lo, mas ele escolheu 12. Quando ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes de um lanche de um menino, foram suficientes nas mãos do Senhor. Jesus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda. O grão de mostarda era a menor semente conhecida pelos judeus. Ainda assim, se tornava uma grande árvore. Ele também comparou o reino de Deus ao fermento, que não é perceptível, mas a ferramenta é uma ferramenta enorme, é uma ferramenta que fermenta toda uma massa. Quando as crianças viram a Jesus, seus discípulos acharam que seria um aborrecimento e mandaram elas embora. Mas Jesus disse que para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, as pessoas deveriam se aproximar de Deus como crianças. Nós buscamos demonstrações espetaculares do poder de Deus, mas precisamos aprender a ver o sucesso como Deus o vê. Deus ele está interessado no seu coração. Ele se agrada da sua obediência. Isso é algo que acontece com todos nós. Nós somos tendenciosos a nos apegar àquilo que a gente acha de extraordinário, de espetacular, de grandioso, sabe? Nós costumamos a ir por esse lado. A gente quer o glamour, a gente quer os holofotes, a gente acha bonito quem tem nas redes sociais um monte de seguidor, a gente acha que quem tá em evidência é o bom, quem tem um trabalho bom, quem tá ganhando dinheiro, quem tá ali, sabe? A gente acha que isso é o uau, sabe? Mas, queridos, você precisa primeiro entender e reconhecer o que é que você quer na sua vida. Porque um homem e uma mulher, quando ele sabe o que ele quer, ele não se intimida por coisas que acontecem, por algumas coisas que acontecem em sua vida. Tipo, eu sou cristã, eu decidi entregar a minha vida a Jesus, eu decidi viver para Ele e decidi viver de uma forma comprometida com a palavra de Deus. Ah, Polly, você é perfeita? Não. Eu tô falando um pouco, me colocando como exemplo, exemplificando para vocês entenderem. Eu sou uma pessoa imperfeita, que todos os dias tenho problemas, tenho crises, né? Crises que eu falo assim, gente, pensamentos, situações, né? Coisas que vêm do meu dia a dia, da minha situação em si, para tentar
me desmotivar, me paralisar, me enfurecer, tirar minha paz. Eu sofro tudo isso que vocês sofrem, né? Eu sou tentada a gritar, a falar alto, a me irar o tempo todo. Eu sou tentada. Mas assim, o que eu conheço do Senhor e o tempo que a gente tem, que eu tenho de caminhada com o Senhor, já me é o suficiente para entender que eu não quero ser alimentada e viver presa às minhas emoções, às minhas reações. Eu quero viver presa a essa palavra, sabe? E é por isso que se na minha vida algumas coisas não deram certo, algumas coisas me fazem querer parar. O estar aqui, o falar da palavra de Deus, nunca foi um problema para mim. Nunca foi cansativo, embora algumas vezes vocês ouviram até um bocejar, até um barulho, até alguma coisa, sabe, inusitada acontecer. Mas assim, eu entendo que eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu lembro, percebo, entendo cada pequena ação. Desde a um comentário de alguém que a pessoa não sabe que aquele comentário estava falando comigo, sabe? Desde a uma atitude, a um presente, um elogio, a um Deus continue te usando, que benção essa palavra. Tudo eu sei que é a mão de Deus. Então, queridos, o que for, o que parece ser insignificante na sua vida, o que parece ser pequeno, aquilo que às vezes você está aí achando que ninguém vai dar valor, é justamente aquilo que Deus quer. É também aquilo que Deus quer, trabalhar ou falar com as nossas vidas, sabe? E a gente está inserido nesse contexto aí. Hoje a gente vive. Eu observo alguns comentários de algumas pessoas ao meu redor. Nossa, como fulano tá assim, nossa, isso. As pessoas acham que o fato de você estar sem uma formação, desempregada, ou você escolheu ser dona de casa, cuidar dos seus filhos, da sua casa. As pessoas acham que isso é como se você vivesse à margem, sabe? E não entendendo ou não sabendo elas que só tem muitos profissionais, tem muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente falando, profissionalmente falando, mas que estão à margem. Sabe qual margem? A margem espiritual, porque não conhece a Deus, não sabe quem é Deus, não tem um coração convertido ao Senhor. E assim, eu não sei, talvez você me escute, você seja alguém que não é alguém que está numa igreja decidido, cristão, né, declarado, vamos dizer assim. E talvez você pense que é algo direcionado, mas não é. O que eu quero dizer assim, olha, as pequenas coisas, elas não podem ser desprezadas. O que Deus fez, ou aquilo que ainda não foi feito na sua vida, de pequeno, de insignificante, não pode ser desprezado. Precisamos olhar, ter um olhar diferente. Qual olhar? Um olhar de valorização, se for algo que você precisa valorizar na sua vida. Um olhar de agradecimento. Um olhar de examinar e saber que aquilo está pequeno ainda, aquilo está insignificante ainda, porque eu mesma não me levantei para dar importância devida. Tudo isso a gente precisa analisar, queridos, sabe? Porque senão vamos vivendo a vida simplesmente deixando ela nos levar. Não é esse, queridos, o interesse de Deus não é esse. Jesus, o reino de Deus, tudo que a gente vê, tudo que eu falei aqui na devocional de hoje em relação de como funciona a lógica, né, do reino de Deus, é diferente do que a gente vê no mundo. Então não tem como você querer trazer o que o mundo acha normal para o reino de Deus. Você vai entrar em conflito. E sabe quando é que eu quero fazer isso? Quando eu estou no meu trabalho, eu sou um cristão, eu sou alguém que tem os meus princípios, alguém pede para fazer algo que não é, que inflige os meus princípios e eu me calo, porque eu não quero ser taxado de chato, porque eu não quero ser aquela pessoa que é, sabe, do contra. O que é que você vai priorizar na tua vida? O que é que você vai blindar? O que é que você vai permanecer? O que é que vai falar mais alto? O princípio, o que você carrega, a presença de Deus que você carrega, ou o que o mundo está determinando. Então a gente precisa ter isso muito claro, porque se não temos a ideia, o conceito,
sabe? Tudo isso de quem é Deus na minha vida, de como Ele age, de que tudo que eu tenho é por conta dele. Se eu não tenho essa concepção disso, qualquer pessoa me leva, qualquer pessoa me compra, qualquer pessoa me vende. Eu sou alguém sem palavra, eu sou alguém sem identidade. E não é isso que Deus quer, queridos. E quando nós entendemos que essa lógica que funciona no reino de Deus, é mais fácil da gente compreender, sabe? Porque a gente precisa parar de querer igualar o que nós vivemos aqui na Terra, a forma como a humanidade, a sociedade, a geração, o sistema funciona. Porque ou você vive baseado no que sobre princípios cristãos, porque a palavra de Deus nos orienta, ou você vai viver sempre em crise pelaquilo que o mundo está lhe ofertando. Porque quando nós nos colocamos nesse caminho, queridos, nesse lugar de ser protegido pelo Senhor, de estar sendo direcionado por Ele, de viver realmente ali na dependência do Senhor, Deus, ele começa a fazer as coisas da forma dele. E muitas vezes esse processo de Deus fazer, Deus transformar a nossa vida, envolve coisas que nós não estamos habituados, envolve situações que nós não estamos acostumados. Então a gente precisa se atentar para isso, sabe? Porque não foi para simplesmente ocupar um lugar aqui na terra, na sociedade, ter um trabalho, ter uma família. Deus não nos chamou apenas para isso. Antes de nós sermos homens e mulheres, maridos, esposas, filhos, profissionais, o Senhor nos chamou para sermos filhos de Deus, para entendermos que sobre nós existe sim essa questão espiritual. E aí, quando você entende, você começa a dar valor. E quando você entende isso, você não dá valor só a coisas grandes que lhe acontecem, sabe? A gente precisa realmente estar atento a isso, porque eu observo assim, meu Deus, como tem coisas que acontecem de forma tão sorrateira, tão assim sutil. A gente não se importa com pequenas bênçãos, muitas vezes. A gente não se importa com pequenos acontecimentos, com pequenos avanços, com coisas pequenas que Deus nos dá. Às vezes aquilo que vem de uma forma tão inesperada, só por não vir com glamour, a gente simplesmente acha que tá tudo bem, ok. E não é assim. Então, que possamos aprender a dar valor a tudo que nos acontece, desde pequeno ao grande, toda e qualquer coisa que o Senhor permite acontecer na sua vida, que você possa aprender a dar valor ao Senhor, a agradecer a Deus. Observe que tudo que o Senhor compara o reino de Deus é algo que não tem um lugar tão notável. A nossa fé, ela é comparada que se a gente tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda já é suficiente, porque não é o tamanho, não é a quantidade que vai fazer o efeito, que vai demonstrar a qualidade. É justamente a intensidade com que você se predispõe a servir a Deus, a buscar a Deus, a cumprir, né, a obedecer aquilo que Ele está falando. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração, sabe? Nós buscamos demonstrações espetaculares, grandiosas, do poder de Deus, mas nós precisamos aprender e a ver o sucesso em tudo que Deus faz, desde pequeno como grande. Então, tenha isso em mente. Tudo que Deus faz é valoroso, é grandioso e vem para nós, sempre vem para nós para nos ensinar algo. Que Deus possa abençoar a tua vida e que possamos ser essas pessoas que não desprezam as coisas pequenas, mas que dão valor a tudo que acontece na nossa vida. Deus te abençoe.